Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer inicialmente ao convite feito pelo comandante Guilherme Acioli, dizer que é um prazer estar aqui e poder compartilhar com os senhores algumas técnicas que vêm sendo desenvolvidas por meio de pesquisas científicas, cujo objetivo é dar instrumentos aos senhores para que possam melhor gerenciar os conflitos do cotidiano. O comandante Guilherme Acioli termina sua palestra falando sobre felicidade. As pesquisas científicas na área de neurociência, como nos diz Pedro Calabres, apontam que a qualidade nos relacionamentos aparece sempre em todas as pesquisas como sendo o mais significativo para a definição da felicidade. Então, quando falamos aqui em gerenciamento de conflitos, é trazer uma ferramenta que, em última análise, poderá possibilitar a vocês, ou aos senhores e senhoras, melhores estratégias para bem se relacionar. E a partir daí, para que sejam mais felizes. Vamos falar de conflito. E eu apresentei a vocês um instrumento que eu venho utilizando, que eu denominei semáforo da comunicação empática. E por que semáforo? Eu trouxe aí para os senhores uma analogia com o trânsito. A comunicação nada mais é do que um fluxo de informações, um trânsito. E da mesma forma que o trânsito, nós temos que obedecer a regras se quisermos nos deslocar de forma mais segura, na comunicação também. Se nós não observarmos algumas regras, a comunicação não será boa. Então é a partir dessas ideias que nós vamos desenvolver. Bom, conflito. Como que surge o conflito? O conflito surge do relacionamento humano. Onde há relacionamento humano, há conflito. Eu dou palestras e cursos em muitos lugares. Eu estava dando um curso em Taubaté. E eu sempre pergunto para saber qual é a formação de quem está assistindo. E vem um grupo de pessoas das mais variadas formações, engenheiros, psicólogos, professores, e então levanta a mão uma moça que me disse que era farmacêutica, que trabalhava em laboratório. E aí então me despertou a curiosidade, o que despertou na senhora um interesse em fazer um curso de gestão de conflitos como esse? E ela me deu a melhor resposta de todas. Ela falou, é que eu me relaciono com pessoas. Então, de fato, isso que eu vou falar hoje só serve para quem se relaciona com pessoas. E o conflito surge desse relacionamento. Há conflito em todos os ambientes de convivência. Por exemplo, o ambiente doméstico é um ambiente rico em conflito porque nós temos convivência. Vejam, a união de um homem e de uma mulher morando juntos. Nós poderíamos, já que estamos na Marinha, usar o exemplo do Leandro Carnal, que compara o casamento ao submarino. Foi feito e concebido para afundar. Tem tudo para afundar. Mas pode submergir. Pode submergir. Realmente, homens e mulheres têm visão de mundo diferente, formação, interesses, necessidades. E quando você coloca essas pessoas para conviver juntos, o conflito surge. Filho, mais um ingrediente de conflito. Relação com o seu vizinho, relação com o seu colega de trabalho. São todas as relações que surgem naturalmente em conflito. Então, como é que normalmente as pessoas reagem diante de um conflito? Elas fazem naturalmente, não precisa estudar. Todos nós vamos vir com essa informação da nossa história genética já, dos nossos ancestrais, a nossa comunicação violenta, como eu coloquei a vocês. E quando estamos diante da comunicação violenta, só uma coisa a fazer, pare. Como eu disse, é sinal vermelho, pare. Quando você está fazendo julgamento moralizador, e é normal se fazer, a pessoa não está fazendo a tarefa da forma como deveria, ele é o quê? Relapso. Ele não é comprometido, eu julgo a pessoa. Depois, na sequência, tem uma opinião crítica. O que é opinião crítica? O que eu faria se eu estivesse no lugar dele? Eu critico, portanto, a conduta daquela pessoa. E, finalmente, eu concluo com uma exigência ou uma ameaça. E se eu estou numa posição de comando, naturalmente, aquilo que eu falo já é exigência, já é ameaça subentendida, pela forma como eu coloco. Muito bem, então vamos seguir para o sinal amarelo, que é o sinal vermelho desse semáforo, como nós vamos ver. Ele é instintivo, ele acontece repetidas vezes.
Agora, como analisar então o conflito sob o ponto de vista técnico, científico? Desde 1970, a Universidade de Harvard vem desenvolvendo estudos para isso. E como bem sabem, os americanos não estudam por estudar, pura e simplesmente pelo amor da filosofia, o amor ao conhecimento. Eles são muito práticos. Quando eles se dispõem a estudar algo, é porque eles querem o quê? Ferramentas para aumentar a eficiência de qualquer coisa. Eles têm uma visão muito prática nesse sentido. Então, quando eles se dispuseram a estudar a questão da gestão de conflitos, foi partindo da premissa de que, bem relacionado, desenvolvendo a questão de relacionamento, o foco deles não foi despertar a felicidade, inicialmente. Foi despertar o quê? Foi despertar um bom relacionamento para aumentar a produtividade da equipe. Muito bem. Então, a partir do que esse estudo revelou? Eu estruturei para vocês aí em 4 grandes pilares. O primeiro pilar é denominado de princípio. O projeto de negociação de Harvard tem como primeiro princípio: separe as pessoas do problema. Separe as pessoas do problema. Bom, em todo conflito, há 2 interesses envolvidos. 2 interesses envolvidos. O primeiro é na substância. Aquilo que você quer. Eu quero que seja realizada, por exemplo, determinada tarefa. Na minha área, quando marido e mulher estão se divorciando, por exemplo, eu quero a guarda do filho, eu quero pensão alimentícia, enfim, toda e qualquer coisa que você diz que quer. Isso é substância no conflito. E outro aspecto é o relacionamento. E o que se constatou? Que diante do conflito, muitas vezes, tende-se a confundir substância com relacionamento e não se conseguir, então, chegar a uma solução. Dou um exemplo. Imagine que o marido chega em casa e fala o seguinte: amorzinho, o saldo da nossa conta bancária está muito baixo. Resposta da mulher: ah, você está insinuando que eu gasto muito? Pois saiba que sou eu que faço todas as compras da casa. Aliás, nisso você não me ajuda em nada. Vejam, ela interpretou a fala dele como uma agressão pessoal, saiu da discussão orçamentária do casal e partiu para uma discussão de cunho pessoal. Naturalmente, ele vai se defender e, provavelmente, contra-atacar. Por isso, muitos casais dizem: não conseguimos discutir determinado assunto. E não conseguem mesmo. Porque todas as vezes que o assunto vem à tona, descamba para uma discussão de relacionamento. Muito bem. Isso nós identificamos que acontece na nossa vida cotidiana. Agora, eles foram continuar os estudos para identificar porquê. E a partir do porquê, como retornar ao que interessa. Sair da discussão do relacionamento e enfrentar de forma objetiva o problema. E se identificou o quê? Que isso acontece por 3 fatores: percepção, emoção ou comunicação. Primeiro aspecto, percepção. Notem o seguinte: a realidade objetiva não existe. Ela é fruto da percepção individual de cada um de nós. Querem um exemplo? Se todos vocês forem a uma festa e eu não for, e se eu pedir individualmente para que cada um me descreva a festa, eu que não fui à festa vou ter a impressão que cada um aqui foi numa festa diferente. Afinal, não é possível que a banda que tocou na festa seja ao mesmo tempo excepcional e péssima. Não é possível que as pessoas estivessem trajadas todas de forma elegante e bregas. São conceitos excludentes, fruto da percepção individual de cada um. Então, como enfrentar essa questão? Conhecer o pensamento do outro é fundamental. E como enfrentar, então, essa questão da percepção? Como foi bem dito aqui pelo Guilherme, colocar-se no lugar do outro, empatia. Empatia, se nós formos ver pelo aspecto conceitual, todos sabem o que é empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro. É diferente de entender o conflito sob o ponto de vista do outro. É diferente de simpatia. Simpatia é concordar com o que ele está me dizendo. Empatia é entender o que ele está me dizendo, embora eu possa pessoalmente discordar de absolutamente tudo. São conceitos diferentes. Mas se não há dificuldade para entender o conceito, há muita dificuldade para a aplicação prática disso. E vou dar fazer uma dinâmica com vocês para passar
Vocês experimentarem isso que eu estou querendo dizer. Peço por gentileza que segurem na mão da pessoa que está ao lado. Nesse momento vocês começam a sentir coisas. Alegria, constrangimento. Alguém pode estar pensando nesse momento: eu sempre quis pegar nessa mão e ele me deu a chance. Alguém pode estar pensando: será que ele vai pedir para colocar a mão em mais algum lugar? Não. Já te dei uma chance. Daí para frente é por sua conta e risco. Eu só vou fazer uma pergunta e depois você pode soltar a mão. Todos estão sentindo a mão do outro? Sim, pode soltar a mão. Se tiver gostoso, pode continuar também. Não me importa. Mas veja, todos responderam que sim. Agora eu venho e dou a vocês a resposta da neurociência. É absolutamente impossível, diz a neurociência, você sentir a mão do outro. Como assim? Você só tem capacidade de sentir a sua mão sendo pressionada pela mão do outro. Prova. Se eu der uma anestesia no seu braço, fazer a mesma pergunta, você vai responder: não estou sentindo. Mas por que eu dei esse exemplo? Para trazer para a empatia. Se eu perguntar aos senhores agora e às senhoras, todos sentiram. O que os senhores sentiram? Cada um sentiu uma coisa completamente diferente do outro. Mas todos teriam condições de reportar a mim nesse momento, dizendo que sentiu ou deixou de sentir. Porque acabaram de passar pela experiência. Mas agora eu vou fazer a pergunta da empatia. E se eu perguntasse o que o outro sentiu quando segurou a sua mão, qual seria a resposta? Provavelmente você me diria: não faço a menor ideia. E por que você não faz a menor ideia? Porque nós estamos conectados instintivamente apenas com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias necessidades. Empatia, portanto, é uma decisão deliberada, racional, de querer olhar para o outro e entender o outro. Se eu fizesse novamente a mesma atividade e pedisse aos senhores e às senhoras: agora se concentrem na pessoa que você está segurando a mão, e ao final tente me dizer o que ela sentiu. Você não tem condições de me dizer absolutamente tudo, mas seguramente você teria alguma informação para me dar. Ao prestar atenção no outro, você tem alguma chance de tentar entender o que ele está sentindo. Notem, portanto, que é uma atitude racional. Ah, mas isso serve para alguma coisa? Vou dar um exemplo, senhores, disso sendo aplicado na prática. O que serve isso? Quando eu era juiz substituto, eu estava em Aguaí, cidade aqui de São Paulo, interior de São Paulo, e eu fui ajuizado uma ação de separação de corpos. O marido contra a mulher. Argumento: queria tirar a mulher de casa porque ela batia nele. É isso mesmo, não é o contrário não. O marido pedindo para tirar a mulher porque a mulher batia nele. Marquei uma audiência de justificação. Entra o marido, magrinho, pequenininho, pensei: pode ser. Entra a mulher, 1,80 m de altura, não, de circunferência, ela era forte, né? E brava. Pense numa mulher brava, dava medo só de olhar. Perguntei a ela se ela batia nele e ela respondeu: bato, porque ele é sem vergonha, ele bebe. E quando ele bebe, ele apanha. E ele, por sua vez, dizia o quê? Doutor, não aguento mais. Há quanto tempo? Aí vem as perguntas para entender esse contexto. Há quanto tempo são casados? 15 anos. Tem filhos? 2 filhos. Há quanto tempo que ela bate no senhor? Ele falou: desde a época de namoro. Desde a época de namoro. Bom, vamos entender isso, ter a empatia. Por que essa mulher batia nele? Provavelmente é porque ela teve uma educação na qual ela foi submetida a agressões físicas pedagógicas. Os pais dela bateram, provavelmente. E hoje ela se vê como uma boa mulher, uma boa mãe de família. E quando ela bate nesse homem, então, tem um cunho pedagógico, na visão dela. Eu não concordo com isso em absoluto. Os senhores podem concordar ou não, pouco importa a minha opinião ou a opinião dos senhores. O que importa é entender o ponto de vista dela. E ele precisava enxergar isso, ter empatia, enxergar que ela batia como um ato de amor. Essa mulher, não, esse homem, 15 anos batendo, 15 anos tentando corrigir, e o cara não corrige. Veja, com a força física dela, se ela quisesse, bastaria ela falar: não entra mais em casa.
Ela não precisa pedir ajuda do juiz. Ele precisava, para ela parar de bater, mas ela não. Então veja que era uma relação de força que estava nas mãos dela. Agora ela precisava ter empatia de entender que ao agredir o marido, ela estava atingindo a autoestima dele. Se coloquem no lugar do marido um homem que apanha da mulher, muitas vezes na presença dos filhos. E ela estava atingindo também, sem querer, a própria imagem do pai perante os filhos. Ela queria isso? Não, mas ela precisava entender isso. E no momento que, durante a audiência, eu fiz esse trabalho de empatia, para eles entenderem e explicar o ponto de vista de cada um, surge aquilo que é encantador nessas técnicas. Ele disse o seguinte: doutor, eu me disponho a fazer um tratamento, eu sou alcoólatra, eu me disponho a fazer um tratamento para o alcoolismo. E nesse momento se desmonta aquela mulher, se transforma na minha frente e passa a ser uma mulher doce, completamente diferente. Ela falou: a vida inteira eu espero que ele fale isso. E é a primeira vez que ele fala que ele é alcoólatra. A partir daí, então, construímos uma solução. Veja, então, aqui é a importância da empatia, a importância da percepção. E nós temos muito pouco prática, muita pouca prática em ouvir o outro. Todo mundo quer falar. Por isso que existem muitos cursos de oratória. Mas você não encontra nenhum curso de escutatória, né? Devia ter, criar alguma coisa para você aprender a ouvir o outro. Percebam que muitas vezes nós concluímos a fala do outro antes. Muitas vezes. O fanho então deve morrer, coitado. O fanho não gado, né? Ele começa a falar e ninguém espera ele terminar e conclui. Muito bem. Jamais conclua a partir dos seus próprios medos. Querem ver uma história? Imagine que você está num bar noturno e aceita a carona de um desconhecido. No trajeto, esse desconhecido entra numa rua escura, deserta. Imediatamente após, ele para na frente da sua casa. Passou pela cabeça de vocês ou não? Que já sabiam o resultado. Pode parar, não precisa nem continuar. Por quê? Isso aí foi um assalto, isso aí foi um estupro, isso aí foi alguma coisa ruim. Por quê? Porque nós já temos informações que nos levam a concluir situações que nós já vimos situações parecidas. Então, na percepção, eu preciso fazer aquilo que se chama de checagem da percepção. O que é a checagem da percepção? A pessoa fala algo. Será que você realmente escutou? Será que você realmente entendeu? Você só vai saber disso se você disser à pessoa: olha, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu entendi da sua fala foi isso, isso e isso. Se realmente foi ouvido, vai haver a confirmação. Se não foi, é o momento da correção. Isso é checagem da percepção. Vai aí uma questão fruto de pesquisa também. As pesquisas demonstraram o seguinte: que na construção da solução de um problema, quanto mais as pessoas envolvidas se reconhecem como construtoras daquela solução, mais elas se comprometem com a execução daquilo. Por outro lado, quanto menos elas se comprometem com a construção, quanto mais vem de fora para dentro, é uma ordem a ser cumprida, menos engajamento ela terá. Então, isso serve para qualquer situação. Quanto mais vocês, senhores, envolverem a equipe na deliberação e na solução, mais engajamento essa equipe terá. Quanto mais ordem, menos engajamento. Vindo para cá, o motorista foi me buscar e ele fez uma pergunta: doutor, quer ir pela Dutra ou quer ir pela Carvalho? E eu devolvi a pergunta para ele: o que o senhor prefere? Ele falou: está acostumado, né? A dizer o quê? O senhor manda, eu obedeço. O que o senhor preferir? Eu falei: sim, mas o que o senhor prefere? Ele falou: não está acostumado. Talvez a Carvalho? Fique à vontade. E fomos. Quando ele entrou na Carvalho, eu virei para ele e falei: eu sempre vou pela Dutra. E eu gostaria de saber por que o senhor resolveu ir pela Carvalho. Ele falou: não, doutor, é porque eu vi aqui no Waze que tem um acidente mais à frente da Dutra. Então, embora a Carvalho tenha 20 km a mais, eu deduzi que seja mais rápido. Notem, eu não abri mão da minha autoridade ao delegar a vamos dizer, se ele fosse meu subordinado, a participação na solução de um problema que nós tínhamos duas opções e tínhamos que escolher. E cá entre nós, quem é mais capacitado para essa decisão? Eu, que sou um motorista bem razoável, ou um motorista profissional com 40 anos de experiência, 27 anos só trabalhando com os senhores e as senhoras aqui?
Isso é compartilhar, isso é do dia a dia, percebe? Às vezes também, ainda falando em perseguição, a pessoa tem resistência a alguma questão, porque a imagem dela está sendo comprometida com aquilo. Dou um exemplo. Foi ajuizada uma ação contra uma oficina mecânica, e o advogado carregou em adjetivos contra a oficina mecânica, dizendo que aquela oficina desrespeitava o cliente, carregou de adjetivo. Não, o que aconteceu? O sujeito levou o carro na oficina para fazer a retífica do motor, a oficina não apertou direito, vazou óleo e travou o motor. Muito bem. Na audiência veio o dono da oficina dizendo o seguinte: doutor, eu trouxe várias testemunhas aqui hoje para provar para o senhor que tudo isso que está na petição inicial é ofensivo e é mentiroso. Porque nós sempre tratamos de forma muito educada os nossos clientes. Essa oficina foi do meu avô, passou para o meu pai, hoje é minha. Imediatamente eu identifiquei onde é que estava o conflito. Lembra? Substância e relacionamento. Estava na imagem, no relacionamento. Ele não discutia a culpa dele. E aí então, proposta uma frase e deu um acordo. Qual foi a frase? Que não precisava ter um acordo judicial. O autor gostaria de esclarecer que tudo aquilo que consta na petição inicial, no que diz respeito à forma como foi tratado, foi um grande mal-entendido, porque ele é cliente há muitos anos dessa oficina, sempre foi muito respeitado. E depois disso veio o acordo, se comprometeu a pagar 100% do prejuízo. Então esse é o primeiro aspecto, percepção. Percepção, entender a percepção do outro. Segundo aspecto, emoção. Em todo conflito existe uma emoção envolvida, e ela é importante. Jamais desqualifique a emoção do outro a partir da sua perspectiva. Talvez você não se incomode com aquilo. Como é que você resolve o conflito? Quando eu morava num outro condomínio lá em São José dos Campos, próximo ao shopping, o meu vizinho da frente resolveu comprar um galinho em Galizé. E galinho em Galizé, vocês sabem, canta, né? Às 5 horas da manhã. E isso começou a despertar um sentimento. Que sentimento? De ódio com relação ao galo. E já estava transferindo esse ódio para o dono do galo. Não é? E aí eu comecei a primeira fase do conflito, que é o conflito interno, que é a sua visão sobre aquilo. É dizer para mim mesmo, não é? Neurolinguístico. O que é neurolinguístico? Você mente para si mesmo até que acredita. Por favor, reduzir ao mínimo essa teoria, não é? Só para entender. Eu comecei a pensar, associar o galo a férias na fazenda. O galo me acordava, estou em férias na fazenda. No começo não funciona. Você sabe que você está mentindo, você não está de férias, você não queria acordar aquela hora, não é? Mas depois de um bom tempo, o galo já nem me acordava mais. Então vejam, que se alguém me fala disso, eu tenho uma tendência natural a dar conselho. E a pior coisa que a gente pode fazer é dar conselho. Porque quando a gente dá conselho, a gente fala o que a gente faria se estivesse no lugar do outro. Só que nós não somos o outro. Então ele vem e me diz o seguinte: olha, eu estou com um problema aqui do galo. Imediatamente a minha experiência pessoal vem à tona e fala: faça como eu, é só pensar que o galo, associa o galo à fazenda. E ele me diz: eu odeio fazenda. Pronto. Toda a minha experiência foi por água abaixo. Não serve, não serve. Jamais minimize a emoção do outro. Por quê? Porque se você minimizar, você não vai conseguir ter a empatia de enxergar o conflito sob a perspectiva do outro. Jamais reaja a uma explosão emocional. Isso os professores de Harvard também dizem. E eu citei esses autores na nota de rodapé que eu indiquei para os senhores aí. E tem uma técnica por trás disso. Para se entender por que jamais se reage a uma explosão emocional. Porque o conflito, ele é bom ou ruim? Se eu fizer uma pesquisa, o que é conflito, há uma tendência nos senhores que são da Marinha, se eu perguntar conflito, vir a ideia de guerra imediatamente à cabeça. Mas se eu perguntar fora daqui da Marinha, ao público em geral, vai vir alguma coisa relacionada como disputa, como briga, como algo ruim. Só que o que a teoria moderna do conflito prega é que conflito é oportunidade. Quando eu coloco o conflito como oportunidade, eu não estou dizendo que ele em essência é bom ou ruim. Ele pode ser horrível, péssimo. Exemplo, uma discussão de trânsito, por uma fechada de veículos, um xinga o outro, desce do carro, um agride o outro. E ao final, dois homens honestos e trabalhadores se envolvem numa briga e um deles causa um homicídio passional. Foi a oportunidade para uma tragédia.
Porém, na perspectiva da teoria moderna do conflito, o conflito, quando bem gerenciado, ele gera como fruto o amadurecimento das relações. Usar sempre o conflito como uma oportunidade de aprendizado. Então, quando há uma explosão emocional, jamais reaja a uma explosão emocional. Deixe que o outro desabafe. Não é o momento do diálogo. Ele já avançou o sinal vermelho do semáforo. Se você avançar também, a colisão é certa. Ou os senhores já viram algum tipo de acordo feito com duas pessoas gritando em alto tom? E ao final eles deliberam, gritando um com o outro, o melhor acordo para a solução. Não. Então temos que ter uma quebra. Agora precisamos entender, Albert Einstein diz o seguinte: um conflito jamais se resolve na mesma sintonia em que ele foi gerado. Segue-se a espiral do conflito até o ápice, que é a agressão física. O que é o ápice no âmbito internacional? A guerra. A guerra é o ápice do conflito que não foi bem gerenciado. E chegamos à guerra. No ambiente privado, o ápice é a agressão física. Muito bem. Precisamos então entender um pouco mais do conflito. O que leva uma pessoa a ter explosão emocional? Um dos livros que eu indico em nota de rodapé aos senhores também, diz respeito à inteligência emocional, pesquisas nessa área, feita pelo autor Daniel Goleman. Ele divide, a ciência divide o nosso cérebro em mente emocional e mente racional. Todas as vezes que estamos diante de uma situação, a primeira mente a ser ativada é a mente emocional. Querem ver como funciona essa mente emocional? Vou fazer uma dinâmica com os senhores que é simples. É a seguinte: eu vou fazer uma pergunta em voz alta. E depois que eu fizer a pergunta, eu peço aos senhores e às senhoras que respondam em voz alta a primeira coisa que vier como resposta à cabeça. Topa? Sim ou não? Sim. A maior parte dos senhores e senhoras vai errar. Mesmo assim, topa? Sim. E os que errarem, muitos deles vão passar vergonha. Ainda assim, topa? Vamos lá. Vamos lá, pensem comigo então. Branco, 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 branco. O que a vaca bebe? Tem alternativa, vai pensando. Alternativa A é capim. Alternativa B é leite. Alternativa C é água. Alternativa D, nenhuma das anteriores. Bom, agora ficou fácil, né? Mas por que alguns responderam com uma baita convicção leite? Todos aqui agiram de forma instintiva, diz Daniel Goleman. Qual é o nosso instinto? É ataque ou fuga. Vejam, estavam numa situação de conforto e eu apresento um desafio. Imediatamente eu já consegui aquilo que eu queria, ativar o hemisfério da emoção. Eu, ao desafiar, ativei o hemisfério da emoção. E ainda eu provoquei. Disse que vai errar, disse que vai passar vergonha, provoquei, aticei. E depois eu coordenei o movimento fácil, que o hemisfério da emoção não é racional. Branco, 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 vaca bebe, mas vem com uma convicção. Né? Vem com uma convicção de dentro. Quando eu errei, eu senti um idiota. Como é que eu erro um negócio desse? Não é? Agora, nesse momento que você respondeu leite, você está no hemisfério da emoção. Querem ver o que eu posso fazer com esse hemisfério da emoção? Eu não vou deixar com que o senhor voluntário saia do hemisfério da emoção. É voluntário? Sim. Não vou permitir, já que ele voluntariamente se candidatou, não vou permitir que ele saia do hemisfério da emoção. E o que eu vou fazer? Depois de ele ter cometido um erro, sem que ele tenha tempo de raciocinar, eu vou dizer a ele o seguinte: vou cometer uma ofensa contra ele que é inaceitável. Eu vou dizer que a mãe dele presta serviços sexuais remunerados. Nossa, dói a alma quando a gente ouve uma agressão como essa. E aí eu vou para uma agressão física ofensiva ainda pior. Eu desfio um tapa contra o rosto dele. E aí então eu pergunto para ele agora: o que a vaca bebe? E a resposta dele fala: a essa altura pouco importa o que a vaca bebe. O que eu quero agora é quebrar o senhor. E o senhor falou da minha mãe. O senhor não estava nem se
senhor, já foi o senhor também, não é? É quebrar. Veja, numa dinâmica, eu mostro aos senhores o que é um conflito mal gerenciado. Precisou de segundos para haver uma quebra. Eu tive uma situação, vejam, jamais reage a uma explosão emocional. Agora nós temos situações. Tem situações que nós temos que dar uma resposta, porque o cargo determina essa resposta. Não pode chegar um marinheiro aqui para alguém de alta patente, na frente de todos aqui, praticar um ato de desrespeito, e isso ser chancelado. Porque hierarquia e disciplina estariam sendo afrontadas. E o dever de urbanidade também afrontado. Eu tive uma situação particular, como eu disse, eu não sou motorista lá tão bom. Em Bragança Paulista, fui sair com o meu carro e fechei um sujeito que estava com uma Kombi. Ele abaixou o vidro da Kombi e começou a xingar. Mas não foi só a minha mãe, acho que até a 5ª geração da minha família ele xingou. E eu então, sentindo todas as vontades que qualquer um aqui no meu lugar sentiria, descer do carro e juntar aquele sujeito pelo pescoço. Ah, mas você está errado. Não importa, ele está me ofendendo. Nesse momento não tem quem está certo e quem está errado. Eu quero defender a minha honra. Mas eu não lembrei. Controle suas emoções. E deixei que ele desabafasse. Ele saiu com o carro, eu saí atrás. Quando chegou numa conversão, ele fez a conversão e ficou olhando pelo retrovisor para ver se eu ia mostrar algum dedo que não seria esse, obviamente. Mas não mostrei dedo algum. Ele foi, eu fui. Se nós nos encontrarmos aqui hoje, nós não nos conhecemos. Ele não xingou o juiz, não xingou o professor, não xingou nem o Alessandro, ele xingou simplesmente o motorista que estava fechando a frente dele. Agora veja uma situação que eu tive como juiz. Eu já estava há 8 anos na cidade de Pindamonhangaba, prestes a sair. E um advogado foi com seu cliente para dar um lance e comprar o imóvel. Ele ofereceu 50% do valor da avaliação. O oficial de justiça veio conversar comigo se eu autorizava, e eu disse, deixe-me ver o processo. Vi que era uma venda de um imóvel, que na separação do casal ficou pertencente ao marido e mulher. A mulher ocupava o imóvel com 2 crianças e o marido queria vender para pegar a metade dele. Sem problema. Só que dadas essas peculiaridades, eu resolvi estabelecer a venda no valor mínimo de 80% da avaliação, e não 50%. Aí o advogado pediu para oferecer 60% e eu disse que não. E ele então veio conversar, pediu para conversar comigo. Muito bem, pediu para conversar comigo, eu recebi na frente do meu oficial de justiça e da minha escrevente de sala, na sala de audiências, como juiz. E ele disse, doutor, eu estou oferecendo 60%, você não está... Sempre comprei aqui por 60%. Eu falei, pois é, doutor, nesse caso não, vai ser 80%. E eu ia explicar para ele. E ele disse, mas isso é arbitrário. Bom, aí ele me chamou de arbitrário. Como que eu posso resolver isso? Eu tenho a opção que eu tive quando o sujeito estava me xingando na Kombi, já não tenho mais. Por quê? Porque o nosso cargo é maior do que a nossa pessoa física. Nós devemos manter a honra do cargo. Mas como é que eu me saio então numa situação tão afrontosa como essa? Eu posso partir para aquilo que, se fosse aqui no regime militar, seria fácil, esteja preso. Eu também posso falar isso lá. Ele cometeu, em tese, eu poderia interpretar a fala dele como um crime, desacata a autoridade, determina a prisão do advogado. Tenho 2 testemunhas que presenciaram. Mas será que ele quis isso? Seguramente não. Muito bem. Qual a técnica então? Primeiro eu tive que parar. Peguei um copo d'água, tomei um gole de água, para dar tempo para o hemisfério da razão trabalhar. Porque senão eu ia responder para ele que a vaca bebe leite. E eu ia dar a voz de prisão para ele, que é a primeira resposta que veio. Aliás, para ser bem sincero, a primeira vontade foi de dar um soco nele. Depois é que veio a ideia de prendê-lo, não é? E a primeira resposta instintiva era ainda pior. Mas eu tenho que me sair dessa situação de forma a preservar a honra do cargo de juiz de direito. Muito bem, tomei. Se você conhece as técnicas, nesse momento você tem alguma chance de sacar uma técnica. Se você não conhece, você não tem chance alguma, você vai agir instintivamente. Só te resta esse recurso. Se você tem a técnica, você pode usar ou não, vai depender do seu controle emocional do momento. Okay? Isso não quer dizer que eu uso sempre, eu sou um ser humano. E como ser humano, se eu não estiver bem, não vou usar técnica. E não usando técnica,
invariavelmente me arrependo depois. Mas voltamos ao caso. Eu usei de uma técnica que é o parafrasear. Eu disse a ele: doutor, o que o senhor está querendo dizer é que cabe ao juiz arbitrar o valor da asta pública. E aí eu tiro a ofensa. E ele então confirmou: não, é isso, doutor. É isso. Então vamos fazer o seguinte: faça o pedido por escrito, petição. Eu vou indeferir o pedido do senhor por escrito e fundamentadamente, e o senhor recorre, e o tribunal decide se vende para o senhor pelo valor oferecido ou não. Ah, doutor, muito obrigado. Foi lá, fez a petição, eu indeferi, ele recorreu, o tribunal manteve a minha decisão. Veja a importância da técnica. Ele não veio ali para isso. Ele veio ali, mas deu margem a sair da discussão do problema e ir para uma discussão interpessoal. Agora, se nós quisermos nos aprofundar ainda mais, eu proporia com a indagação: mas por que ele fez isso? Por que nós temos explosões emocionais? Abraham Marshall, o maior estudioso de motivações humanas, ele diz o seguinte: que o ser humano tem o que ele organizou na forma de pirâmide, necessidades humanas. Existem necessidades básicas que nós temos, tais como os animais. Quais são essas necessidades? Fisiológicas e de segurança. Só que o ser humano vai ascendendo a necessidades próprias da nossa espécie, como necessidades sociais, necessidades de pertencimento, de autorrealização, etc. Se eu quiser entender esse comportamento do advogado, eu tenho que olhar isso e ver qual é a necessidade dele que está desatendida. E aí eu identifico qual é a necessidade? A necessidade de segurança. Mas por que segurança? Porque tudo que diz respeito à nossa profissão é de onde nós tiramos o nosso sustento. Então, sempre que atingem a nossa profissão, atingem a nossa subsistência. E aí, então, vem essa motivação. Eu fiz uma dinâmica com os funcionários, que foi o seguinte: o que levaria um advogado, ou parte, a chegar num balcão e xingar os funcionários? Bando de vagabundo. Ah não, os senhores diriam: jamais eu faria isso. Jamais o senhor ou a senhora pode ter feito, mas que já pensou, pensou. Querem ver? Quem nunca teve vontade de xingar um profissional de hierarquia superior à sua, permaneça com o braço abaixado. Nossa! E por que não xingaram? Eu tenho certeza que não xingaram, porque estão soltos, estão aqui. Logo não xingaram, veja a lógica, não é? Mas vontade nós temos. Então vejam, entender que quando um advogado chega ao balcão, ele vai premido de uma necessidade, diz respeito à sua satisfação das suas necessidades. E quando ele vê ele sendo mal atendido ali no balcão, ele se sente desrespeitado, porque tem uma pessoa para atender o balcão. Então o que nós estabelecemos? Chegou o primeiro, atende o primeiro. Tem 20 funcionários, chegar 20 pessoas, para todo mundo e vai atender. Ah, mas vai atrasar o trabalho. Ok, vamos eleger a prioridade então. O que é prioridade? O que é prioridade? É bem atender o ser humano ou é bem cuidar do processo? No meu caso é ser humano. O processo é mero instrumento. E aí deliberamos uma forma de atendimento ao público. Isso diz respeito à emoção. Então falamos em percepção, emoção e comunicação. Quais são os problemas da comunicação? Problemas da comunicação comuns. As pessoas desistiram de conversar, não falam mais. É muito comum em separação de casal que o filho vira pombo correio. Manda recado lá. Fala lá para aquela sua mãe. E a mãe responde no mesmo tom: avisa lá aquele seu pai. Já não conversam mais, já rompeu o diálogo. Outro grande problema é a questão da escuta. As pessoas não se escutam. E por que não se escutam? Todas as vezes que nós criticamos alguém, e as falas são normalmente críticas, nós colocamos a pessoa na defesa. Se eu apontar o dedo para qualquer um dos senhores ou senhoras e falar: a senhora está errada, tudo aquilo que eu estiver falando a partir dessa colocação, para provar, pela minha razão, de que ela está errada, durante toda a minha fala, ela vai estar pensando em argumentos para contradizer aquilo que eu estou falando. Ainda que o erro dela seja crasso, ainda que ela tenha falado que a vaca bebe leite, em algum momento ela vai achar um argumento tal como: ah, mas a vaca já foi bebê, e já foi filhote, e quando filhote ela bebia sim leite. Alguma estratégia para salvar a imagem dela, ela vai buscar. Então, criticar é a pior estratégia quando você quer construir um consenso. Você precisa de uma comunicação.
Uma comunicação que é por meio de uma escutativa. O que é escutativa? Olho no olho, com atenção. Quando você não escuta dessa forma, a pessoa que você está falando, quando você dá uma ordem olhando para aquilo que você está fazendo, escrevendo, você não está se comunicando. Eu adoro testar essas técnicas todas em casa. Minha casa é um laboratório, porque tem muito conflito. Não sei na casa dos senhores como é, mas na minha tem. Eu, esposa, cachorro, não é? E é muito bacana você testar essas experiências em casa. A minha esposa um dia queria me contar algo durante o jantar. E eu resolvi fazer a escuta passiva. O que é a escuta passiva? Escuta, presta muita atenção, mas não olha para a pessoa. Ela começou a falar. Depois de alguns minutos parou a história no meio. Eu deixei passar mais alguns minutos e perguntei a ela, mas por que você parou? Você não estava me ouvindo? Falei, como não? Aposto que você não sabe nem o que eu falei. Ah, quer que eu diga? Expliquei para ela tudo aquilo que ela tinha falado. Para mostrar que eu estava prestando atenção? Sim. Mas eu não estava me comunicando bem com ela. Porque eu não estava fazendo uma escuta ativa. Olho no olho. Então isso é uma técnica também. Fale para ser entendido. Perceba o seguinte. Nós temos a sensação pessoal, todos nós, que quando falamos somos claros. Não sei se os senhores pensam assim, mas eu nunca saí de uma palestra minha com dúvidas sobre o que eu falei. É impressionante, eu entendo tudo o que eu falo. Nunca sobra a questão que eu fiquei na dúvida do que eu falei. Não! Ah, e quem está me ouvindo? Não sei. São as perguntas que vão dizer. Nós partimos do pressuposto que somos claros, mas nós precisamos fazer realmente a checagem da percepção. Eu estava ouvindo uma vez uma precatória, uma pessoa, e disse a ela o seguinte: olha, o senhor está sendo processado por esse crime em outra comarca. O promotor ofereceu para o senhor aqui o seguinte: pagamento de uma cesta básica. Pagamento de uma cesta básica. Ou melhor, pagamento de um salário mínimo. O senhor, caso o senhor aceite, esse processo é extinto. É um benefício para o senhor. Se o senhor não aceitar, segue o processo. Ao final, o senhor pode ser absolvido ou condenado. O senhor entendeu? Eu entendi. O senhor aceita? Aceita. Pagar começo do mês, agora até o mês que vem, dia 10, tá bom para o senhor? Tudo bem. Mas eu percebi que aquela era uma pessoa muito simples. Resolvi então fazer a checagem da percepção e perguntar um pouco mais. Escuta, o senhor trabalha com o quê? Ele falou, eu pego latinhas na rua. Quanto é que o senhor ganha? 30, 40 reais por dia. Tem esposa? Ela tem uma companheira. Trabalha? Trabalha. O que ela faz? Pega a latinha comigo. Tem filhos? Tem. Quantos filhos? 5 filhos. O senhor tem um salário mínimo para dar no mês que vem? Ele falou, não. Tem como conseguir? Ele falou, não. E por que o senhor aceitou a proposta? Ele falou, o senhor está mandando. Então vejam, às vezes, quando um comandante chama alguém que está num posto inicial para falar, para ele, aquela pessoa entra às vezes com tanto medo, temor referencial daquela patente, que às vezes ele não consegue nem escutar o que a pessoa falou, pelo simples ambiente que isso proporcionou. Então, checagem dessa percepção. Na comunicação, nós temos a comunicação em dois aspectos, né? Diz a psicologia. Tem a informação na comunicação, que é digital, é aquilo que eu falo, com as palavras que eu falo ou escrevo. E tem a meta-informação, que é analógica, é aquilo que eu gostaria de falar. E notem que só o tom de voz muda completamente a comunicação. Se eu olho para ele e digo o seguinte, cruzo os braços, elevo o meu tom de voz, coloco uma certa arrogância na voz e falo para ele, então, como é que você quer resolver esse problema? Se eu falar a mesma palavra, a mesma frase, com as mãos para frente, com um tom de voz um pouco abaixo, olhando para ele e falando, então, como você quer resolver esse problema? Notem nesse momento que eu fiz comunicações completamente diferentes. Completamente diferentes. Pela simples postura. As pesquisas demonstram que Eliana Nazareth tem uma obra na qual ela aponta essa pesquisa, 93% da nossa comunicação, ela é não verbal. Não é o que eu estou falando, mas é como eu estou falando, o meu tom de voz, a minha postura corporal, fala aos senhores e às senhoras muito mais do que simplesmente a palestra. Muito mais. Então, atentos a isso. Outro aspecto. O primeiro, então, foi separe o problema das pessoas. Segundo aspecto, concentre-se nos interesses, se você quer fazer uma negociação, e não na posição. Muitas vezes a posição é só a pontinha do iceberg. O que é posição? É aquilo que eu digo que eu quero. Eu quero que essa tarefa seja realizada. Eu quero receber 100 mil reais nesse processo judicial. Isso é o que eu digo querer.
Isso é a minha posição. Agora, o que é interesse? É o que está por trás disso. São as razões, os motivos que me levaram a chegar nessa posição. Muitas vezes as pessoas discutem posições que aparentemente são inconciliáveis, porque não indagam a respeito dos interesses que são conciliáveis. Dou um exemplo. Quando eu era juiz em Pindamonhangaba, um médico ajuizou ação contra uma médica, ex-mulher, pedindo a guarda da filha de 11 anos de idade. Marquei uma audiência de mediação, a mediadora não conseguiu acordo. Veio o processo e eu determinei a realização de uma perícia psicológica para entender a dinâmica daquela situação. Veio o laudo, marquei uma audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas. Nesta audiência, antes de ouvir as testemunhas, eu tento o diálogo, não é? Então, durante o diálogo do marido, do ex-marido e da mulher, primeiro ao entrar na sala eu vejo uma mulher chorando e um homem de braço cruzado. Posturas absolutamente inadequadas, clima absolutamente inadequado para qualquer consenso. O que eu fiz? Interrompi, dizendo, percebo que a senhora e o senhor também está nervoso, o que é absolutamente normal, afinal estamos tratando hoje aqui da pessoa e do destino da pessoa mais importante na vida do senhor. O que é, portanto, natural o nervosismo. Vamos fazer o seguinte, 10 minutos de intervalo, podem respirar, tomar uma água, e tenho certeza que juntos aqui vamos encontrar uma solução melhor para a filha do senhor. O pai queria a guarda, a mãe não queria dar a guarda, a mãe estava há 11 anos com a guarda. Fui lá, estudei o processo, peguei para levantar a autoestima dos dois, li um trecho do depoimento do laudo pericial que falava que ele era um excelente pai, e um trecho dizendo que ela era uma excelente mãe. Mudou completamente o ambiente favorável ao diálogo, positivo, rapport, que se fala nas técnicas de mediação. E aí então lembram que quando a proposta é da pessoa, ela mais se compromete, mas tem uma técnica, que é a técnica da chamada proposta implícita. O que é isso? É você pegar a fala da pessoa e transformar numa proposta dela, para comprometê-la. E o que disse o pai então, num determinado momento? Ele falou, eu até reconheço que ela é uma boa mãe, mas eu não concordo com o tratamento que ela está disponibilizando para a nossa filha, que tem um déficit de crescimento. Aí eu fiz o quê? Checagem da percepção, junto com a técnica da proposta implícita. Disse a ele, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu pude entender, o senhor até concordaria que ela ficasse com a guarda, desde que fosse feito um tratamento mais adequado ao déficit de crescimento. Ele perguntou, isso. Aí então eu tenho uma proposta. E nesse momento saio da minha área, que sou juiz, e eu passo para uma discussão médica, na presença de 2 médicos. E aí então eu pergunto, vejam, é uma questão médica, os senhores são médicos, algum dos 2 é especialista, disseram que não, o que o senhor propõe como a melhor solução? Ele diz, eu gostaria de levar para uma técnica, um especialista, melhor dizendo, em São Paulo, e aquilo que ele indicasse que ela cumprisse. A senhora concorda? Eu falei, concordo. Quem vai pagar? Ele falou, eu pago os custos. E o acordo foi feito. Notem então que no processo, em nenhum momento eles falaram sobre o déficit de crescimento, mas era o que estava por trás da posição. Ele não queria a guarda da filha, ele queria que o tratamento fosse diferente, mas como ele não tinha como fazer de forma diferente, ele pediu mais do que ele queria. Talvez ele não tivesse condições de dar o mesmo tratamento adequado que a mãe desse, mas era a ferramenta que ele tinha. Então, notem como isso é interessante. Vejam, mais uma vez, eu fui convidado agora para dar uma palestra, quando meu filho tinha 7 anos, a palestra mais difícil que eu dei na minha vida. Palestra para crianças de 7 anos. Escola do meu filho, a sala dele, aí tem a sua imagem de pai, você não quer pagar mico na frente dos menininhos, das crianças, não é? Então eu me preparei muito mais do que eu me preparei para hoje, muito mais. Fiz teste com meu filho, e ao final do teste ele olhou para mim e falou, papai, eu acho que eles não vão entender nada. Eu tinha que falar o que faz o juiz. E aí então, falei, bom, vamos lá. Cheguei lá, pedi 3 voluntários, 2 para serem os litigantes e 1 para ser o juiz. Peguei o lápis do menino que estava com o nome dele, coloquei no chão, pedi para o outro, pega o lápis dele, pegou o lápis. Pede o lápis de volta, me devolve o lápis. Fala para ele, não. E o menininho respondeu, não. Virei e apontei para o menininho que era juiz. Você, resolve. Ele olhou e falou, devolve o lápis. Curso rápido do que faz o juiz. É só isso que o juiz faz o tempo todo. Mas vejam que quando o juiz faz isso,
patrimonial, mas ele não cuida daquilo que é muito mais importante, que é o relacionamento interpessoal daquelas duas crianças. Quando você usa a técnica de gestão de conflito, você vai na raiz do problema. Aquilo é uma oportunidade de aprendizado para as crianças. Todo conflito, eu faço lá em São José dos Campos, nas escolas. Agora estou numa escola eleita, a mais violenta, e fazemos um trabalho de gestão de conflitos, capacitando os professores para aproveitar esses momentos como momento de aprendizado. Aí falei a eles o seguinte: agora vamos fazer outra situação. Agora, gerenciamento de conflito. Os dois têm que ficar felizes. Pense o seguinte: imaginem que a Isabela, que o Tiago quer abrir a janela, e que a Isabela não quer que ele abra a janela. Arrumem uma solução, ou ajudem, de forma que os dois fiquem felizes. Aí fica mais difícil, né? Aí fica mais difícil. E aí então começa a discussão das crianças. Solução: abrir metade da janela. Veja a educação que vocês estão dando para essas crianças. Uma menininha falou assim: já sei, tem que ser o que a Isabela quer, porque ela é menina. Com essa eu apelei. Artigo 5º, inciso 1º, Constituição Federal: homens e mulheres são iguais. Mas uma das menininhas fez a pergunta técnica. Ela perguntou por quê. Quando você pergunta o porquê, você sai da discussão de posições e entra na discussão dos interesses. O que está por trás daquilo? Por que um quer? Por que o outro não quer? E aí eu falei: olha, imagine que o Tiago quer abrir a janela para entrar fresco. Imagine que a Isabela não quer abrir a janela, porque quando abre a janela, dá uma correnteza de vento aqui, ó, desmancha o cabelo dela. E aí eles rapidamente encontraram a solução. Abre a janela, fecha a porta. Os dois ficam satisfeitos. Não tem correnteza de vento. E o ar fresco entra na sala. Vejam como é poderoso. Nesse mesmo dia, meu filho empolgado chega em casa e diz o seguinte: papai, eu tenho um conflito para o senhor resolver. Estou criando um monstro, né? Que é isso? Como assim? Finge que eu tenho irmão gêmeo. Ele é filho único, mas finge que eu tenho irmão gêmeo. Nós dois temos a chuteira do Neymar, uma só. E nós dois queremos ir para a escola. Uma chuteira. Resolva, papai. O que vem na nossa cabeça imediatamente? Não tem solução. É uma chuteira para 4 pés, não dá. E aí então, eu usei com ele as técnicas. São interessantes porque você não sabe onde vai chegar. As técnicas que vão dizer: mas se ele criou um conflito dentro dele, quem sabe ele acha a resposta ali dentro também. E aí então começam as perguntas. Vamos lá, vou tentar. Por que você quer ir com a chuteira? Eu quero ir com a chuteira porque... começam a inventar, obviamente, é tudo mentira. Porque combinei com o Gabi que eu vou para a chuteira. E por que o seu irmão quer ir? Por quê, papai? Porque hoje tem futsal. E vocês estão na mesma série? Ele olhou para a cara de deboche. Quando você faz uma pergunta que o outro acha que é idiota, né? É claro, né, papai? Mesma idade, né? Mesma idade. Isso me lembra uma vez que eu estava ouvindo um réu e fazendo perguntas que não eram interessantes para o advogado dele, e o advogado me interpelou. Falou: excelência, pela ordem, qual a relevância das suas perguntas? Eu falei: opa, doutor, funciona assim, ó. Quando o advogado faz pergunta, o juiz analisa se é pertinente ou não. Agora, quando é o juiz, o advogado não pode. Combinado? Vamos lá então, né? Mas às vezes você é surpreendido com umas coisas que não dá, né? E aí continuam as perguntas. E aí eu falei para ele: mas escuta, vocês jogam ao mesmo tempo? Ele falou: não. Quantos jogam lá? Ele falou: são 15. Todos ao mesmo tempo? Eu falei: não, papai, são 10 só que jogam, 5 ficam esperando. Ele falou: dá muito difícil. Não sei, me ajuda aí, como é que a gente poderia? Já sei, papai. Eu vou para a chuteira do Neymar. Chegando lá, eu mostro pro Gabi que eu fui. Na hora do futsal, quando for a minha vez de jogar o jogo com a chuteira, quando for a vez do meu irmão, empresto para ele. Vejam, é fantástico, porque é uma criança criando um conflito e encontrando uma solução. Serve em qualquer ambiente. Serve em qualquer ambiente. Isso é o mais fantástico quando você entra nesse tipo de discussão, separando o interesse das posições. Contei para o comandante Guilherme um episódio: ação de indenização por abandono afetivo. O pai sempre pagou pensão, mas não a visitava. O filho de 17 anos e o filho de 12 ajuizaram a ação pedindo indenização por dano moral, por abandono afetivo, por não terem recebido afeto do pai. Marquei a audiência,
e comecei contando a eles um caso que aconteceu na Bahia, caso idêntico na Bahia. O juiz condenou a pagar 10 mil reais e disse a eles: sabe o que o filho, o pai falou para o filho depois da audiência? Esse é o valor que eu estou pagando para nunca mais ter que olhar para a sua cara. Duro, né? E aí então perguntei a eles: querem usar desse processo como uma oportunidade para discutir se isso cabe dano moral ou não? Ou querem usar essa oportunidade, que é o conflito, para construir uma ponte entre pais e filhos? E aí vem todas as técnicas. Daí em diante, o filho de 17 pediu para ele contar o que ele sentia com relação ao pai. E depois o outro menino de 12 anos. Uma das audiências mais emocionantes que eu já tive. E ao final, o acordo foi estabelecido para restabelecer a visita, para que o atual companheiro fosse o intermediador disso, porque a relação com a mãe não era bacana. Várias situações, as técnicas me possibilitam utilizar, que pelo simples poder do cargo de juiz, eu não teria como dar aquela solução. Existem casos dramáticos, lá em Pindamonhangaba, por exemplo. Veja como que você vai resolver um negócio como esse. O vizinho de baixo reclamou do apartamento de cima. Por quê? Porque o morador do apartamento de cima fazia sexo em horários inadequados e emitia sons inapropriados. Com a esposa. Dá para imaginar a dimensão disso? Como é que o juiz vai dar uma... Eu fico imaginando que sentença que eu daria num caso como esse. Primeiro eu ia ter que disciplinar o que é horário adequado para um casal casado fazer sexo dentro do apartamento deles, não é? Bom, então ia dar a sentença estabelecendo o horário que eu mais gosto. Põe lá o horário. Vamos ver onde é que chega o absurdo. Depois eu ia ter que disciplinar o que seria adequado e o que seria inadequado falar ou deixar de falar durante o ato sexual. Eu ia ter que vedar algumas coisas, né? Ficam vedadas expressões tais como oh yes, oh no, pra quê? Vamos vedar estrangeirismo. Aí vocês vão dizer: nossa, essa sentença é um absurdo. É claro que é um absurdo, mas esse conflito não é irrelevante, porque é a partir de conflitos como esse, que não dá para tratar sobre o ponto de vista técnico-jurídico, que verdadeiras tragédias acontecem. Então não podemos jamais desconsiderar. Existe, como é que eu tenho que ser? Como é que eu enquadro isso dentro do regime das Forças Armadas, pautado na hierarquia e disciplina? Como é que o subordinado pode se reportar ao seu superior sem que isso seja ofensivo, contribuindo de forma efetiva? Tem um livro de 1937, escrito por um italiano, Piero Calamandrei. Eles, os juízes vistos por um advogado. Ele diz o seguinte: o bom advogado é aquele que sugere para o juiz uma ideia, de forma tão sutil, que o juiz pensa que a ideia é dele. Isso serve também, ok? Então, como que você enquadra isso? Você enquadra isso na medida em que você, usando dessas técnicas, você consegue dialogar com quem está acima e dialogar com quem está abaixo. É necessário ser duro, firme com o problema e afável com a pessoa. Teoria da dissonância cognitiva na psicologia. Meu pai uma vez me ligou e falou: Alessandro, o sujeito alugou aqui meu barracão, 3 meses depois montou uma quitanda, quebrou e não quer pagar. Como é que eu resolvo isso? Eu uso a teoria da dissonância cognitiva. Mas que diabo é isso? Seja afável com a pessoa e rigoroso com o problema. Empreste o seu ouvido e ouça os problemas dele. E ao final, cobre 100% do valor do aluguel. E cobre 100% do valor do aluguel. E qual foi o resultado? Ele recebeu o aluguel. Então, são técnicas para dar resultados práticos. Então, separe pessoas do problema, concentre-se nos interesses e não nas soluções. Busque soluções e ganhos múltiplos. É muito comum nós termos a mentalidade que somos formados na teoria dos jogos de soma zero. Diante de um conflito, alguém tem que perder, alguém tem que ganhar. Porém, quando se muda a perspectiva e encontra caminhos que são de comum acordo, você acaba por entender que existe aí pontes que você pode usar como forma de solução consensual. E, finalmente, você chega a critérios objetivos. Veja, marido e mulher discutindo sobre como ia fazer a divisão do patrimônio. O processo correu lá na vara de família, não teve acordo, chegou para mim.
Não conseguiam dividir quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. Critério objetivo. Falei, olha, um dos dois faz a divisão do patrimônio, patrimônio A e patrimônio B. E o outro escolhe se quer patrimônio A ou patrimônio B. Simples assim. Agora, querem ver como que é uma comunicação dentro do ambiente? Agora, um exemplo agora, na minha relação com os funcionários. Eu tive um problema que foi o seguinte: tem uma excelente assistente, que não tem que bater ponto porque ela é funcionária em cargo de confiança. Tem outras 4 nessa mesma situação, cargos de confiança. E ela começou a chegar atrasada. Problema? Bom, eu tenho que, não posso deixar de corrigir esse problema, mas tem que ser afável com a pessoa. Muito bem. Como que seria uma comunicação violenta? Eu faço primeiro um julgamento moralizador e olho para essa conduta e digo, folgado. Só porque eu dispensei do ponto, está chegando atrasado. Opinião crítica. Eu falo, o que eu faria? Poxa, se eu tivesse essa oportunidade de estar nesse cargo, eu ia cumprir o horário. Opinião crítica. E a partir daí me valho, então, do meu cargo de juiz e faço uma exigência. Chamo e falo, olha, a partir de amanhã você vai chegar a tal hora e vai sair a tal hora. Sob pena, aí vem a ameaça, sob pena de ser destituída para o cargo. Agora, isso é apenas uma parte do que essa pessoa é. Essa é o outro lado dela. O outro lado é que é uma excelente funcionária. Cumpre tudo, faz excelente trabalho e tem o problema do horário. Muito bem, montei então uma estratégia para conversar sobre isso. A partir daquilo que eu falei aí no quadro para vocês de comunicação não violenta. O que faz a comunicação não violenta? Ela faz uma observação sem julgar. Observação sem julgar. Fala de um sentimento, fala de uma necessidade e conclui com um pedido. Então eu disse para ela, primeira observação: fulano, nós temos um problema. Esse problema é pequeno, porém importante. Diz respeito à inconsistência dos seus horários de chegada e de saída do trabalho. Isso causa em mim um sentimento de desconforto, porque eu tenho a necessidade de fazer um tratamento igualitário entre todos que trabalham comigo. Então eu vou te fazer um pedido. Hoje é sexta-feira. Pense durante o final de semana quais são todas as suas necessidades, dificuldades, e proponha um horário que você tenha condições de cumprir. Na segunda-feira ela veio, expôs todas as questões, propôs o horário e resolveu. Então veja que é uma outra forma de se abordar o conflito. Compare as duas formas, a comunicação violenta, que é a usual, e a não violenta, e as pesquisas demonstram isso, que o índice de aceitação e de resultado é muito maior. Eu vi, ao passar uma breve leitura sobre algumas questões da Marinha, que um dos valores da Marinha, dentre outros, é o amor pela profissão das armas. Mas eu proponho uma reflexão aqui, foi desenvolvida pelo filósofo Clóvis de Barros Filho, de indagar os senhores, afinal, o que é esse amor? Depende da perspectiva filosófica que eu enquadro na definição de amor. Se amor pela profissão for na perspectiva de Platão, o que é amor para Platão? Eros. Eros é desejo. Desejo pelo que não se tem, enquanto não se tem. Daí, a frase que todos conhecem, amor platônico. Por que é platônico? Eu não tenho. Porque depois que eu caso com ela, deixa de ser aquele amor platônico. No ambiente de trabalho, será que eu posso ter amor pelo trabalho? Se for uma perspectiva restrita dessa, eu diria que eu só posso ter amor à Marinha enquanto eu não ingressei na escola naval. Porque depois que eu ingressei, eu faço parte e logo eu não posso amar. Mas não é isso que ele quis dizer. Eu posso sim continuar amando a Marinha, amando o que eu faço, desde que eu crie metas, desde que eu tenha objetivos que eu ainda não atingi. Porque se eu não tiver isso, acaba o amor, acaba a paixão, acaba tudo que eu tenho pela profissão. Mas essa é a única perspectiva? Não. Aristóteles tem como perspectiva de amor a filia. Filia é alegria. Como é que eu posso amar então as Forças Armadas tendo alegria? Eu posso ter seriedade e alegria ao mesmo tempo. Não são atributos excludentes. Eu posso ter bom humor e posso
encontrar no meu dia a dia, porque no final das contas é só isso que eu tenho, momentos de alegria, desenvolver, portanto, o amor. Mas tem uma outra perspectiva ainda mais interessante, que é a perspectiva de Cristo. O que é amor para Cristo? E nós vivemos uma sociedade majoritariamente cristã. O que é o amor para Cristo? É a ágape. E o que é ágape? Ágape é o amor ao próximo. E aí, os senhores da Marinha, senhoras da Marinha, tem tudo para, ao exercer a profissão dos senhores, estar exercendo na prática o amor de Cristo. Porque tudo da Marinha é pela pátria. Tudo da Marinha é e deve ser pela pátria. Então é uma profissão que possibilita aos senhores o amor pela profissão. Daí ser um valor da Marinha. Mas é importante nós termos felicidade. Shakespeare dizia o seguinte: sempre me sinto feliz. Sabe por quê? Porque não espero nada do outro. Esperar sempre dói. Quando nós esperamos e depositamos a nossa alegria e felicidade no outro, estamos fadados à infelicidade, porque o outro nunca faz aquilo que nós faríamos se estivéssemos no lugar dele. Ah, mas as coisas não mudam. Mahatma Gandhi diz: seja a mudança que você espera para o mundo. Muito se critica o judiciário, e eu trabalho no meu dia a dia, no meu quadrado de metro, meu quadrado de serviço público. É ali que eu me dedico, é ali que eu posso fazer a diferença. E cada um pode fazer a diferença nessa perspectiva. O que é a vida? Perguntaram a John Lennon. A vida é o que acontece agora, enquanto estamos fazendo planos para o futuro. Tem uma reflexão também muito conhecida de Mahatma Gandhi, de Dalai Lama. As pessoas perdem a saúde para ganhar dinheiro, depois perdem o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Vivem como se nunca fossem morrer, morrem como se nunca tivessem vivido. Precisamos buscar felicidade, sim, ter uma vida equilibrada. Nuno Cobra tem uma obra chamada A Semente da Vitória, onde ele fala do sono, alimentação, atividade física. O nosso organismo precisa produzir beta-endorfina, e a beta-endorfina, que é o hormônio da felicidade, só se produz em 3 circunstâncias: quando se faz humor, quando se faz uma atividade física, como uma caminhada, e quando se faz sexo. Então, se tem coisa que não estão fazendo há muito tempo, vão caminhar, caminhem. E sorriam, das 3, 2 pelo menos já ajuda, já ajuda. Eu gosto muito da imagem de 3 marinheiros num barco à vela, e o vento muda de direção. O que diz o pessimista? Eu disse, eu avisei que o vento ia mudar. O que diz o otimista? Pensamento positivo. O vento vai voltar para a direção correta. O que nós precisamos na vida? Precisamos de um marinheiro realista, aquele que reconhece o problema e ajusta a vela. É isso que precisamos. Se o caminho que estamos tomando não está produzindo o resultado que queremos, não adianta insistir nele. Como diz Albert Einstein, insensatez é continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Precisamos de pessoas que nos incentivem e precisamos incentivar. O maior exemplo de incentivo que eu já vi até hoje foi uma reportagem da Folha de São Paulo, de 1995, em um concurso numa pequena cidade de Pernambuco, para eleger a mulher mais feia da cidade. Vocês vão falar: nossa, que concurso horroroso! Mas só admitia a inscrição das mulheres que voluntariamente quisessem concorrer. E a premiação atraiu muitas, lotou o concurso, era uma bicicleta e R$200 em dinheiro na época. E foram entrevistar a vencedora. O repórter perguntou se ela estava feliz, ela falou: muito feliz. Todo mundo dizia que eu ia ganhar, eu não acreditava. Mas aí a melhor pergunta foi: mas quem foi o seu incentivador? Ela disse: foi meu marido. Ele falou: vai benzinho que não tem para ninguém. É isso que a gente precisa. Eu sei que muitas pessoas não acreditam e falam que tudo é utopia na vida, projeto irrealizável. Tudo aquilo que não é o que está acontecendo hoje é projeto irrealizável. Harmonia com o outro é projeto irrealizável. Eu gosto muito da definição de utopia do Eduardo Galeano, esse escritor uruguaio. Aí ele foi perguntado o que é utopia, e ele respondeu: utopia é o direito de sonhar. Mas aí veio a pergunta mais difícil: mas para que serve a utopia? E ele respondeu: eu sei que não vou atingir, porque quanto mais caminho em sua direção, mais ela se afasta. Mas ela serve justamente para isso, serve para nos fazer caminhar. Então, caminhemos, e que Deus nos abençoe nessa caminhada. Muito obrigado pela atenção de todos.